Cara, você já teve aquele dia que foi muito cansativo e você chegou pra sentar no sofá só pra descansar e sua mente não te deixava em paz? Bem, exatamente assim que eu quero que você se sinta nesse vídeo. Meu nome é Cássio e cara, a nossa visão, por mais que a gente ignore ela e a gente diz, ah não, pô, a maior parte da nossa percepção vem da realidade, mas cara, nossa mente e nossa visão influencia pra caramba a forma que a gente vê o dia. E muitas das vezes, por aquele problema aparecer muito rápido e só ficar lembrado na nossa mente, aquela mente fica, pô, tá na hora de resolver aquele problema. E a gente não, é melhor focar no nosso dia que é rápido, que tava indo bem, mas aconteceu aquele problema, a gente deveria ter olhado melhor aquela lembrança, mas a gente, por ter uma rotina muito rápida, por sempre estar dando mais atenção às outras pessoas, ao mundo, a gente não devia se preocupar com aquilo. Porque com certeza já teve aquele dia que, cara, foi um dia muito bom, mas do nada você lembrou de uma memória do passado, lembrou de algum trauma, e aquele dia acabou com tudo simplesmente porque sua mente estava experimentando. E olha só, eu lembrei de uma coisa. Aí na sua, aí pô, na sua mente pode ter algo relacionado e ela pensou, pô, seria a melhor coisa possível seria lembrar essa memória triste, mas aquilo vai te afetar. E pra piorar, vocês, em vez de não, pô, acabou, esquece, sua mente vai estar lá no seu trabalho. Ah, cara, se lembra dessa memória triste aqui, pô. Eu sei que tu tá tendo um dia incrível, mas olha essa memória aqui, pô, que bom que ela tá sendo parecida com essa. E ela continua nessa repetição, sempre colocando mais lenha na fogueira, colocando mais e mais problemas. Então ela fica, pô, tá na hora de mudar essa situação, pô. Tá na hora. Só que em vez de ela ficar falando isso e dar uma resposta, ela só foca no problema. E outra coisa, além de ela não colocar a resolução desse problema, ela te faz ficar igual um idiota só pensando. E imagina quando é um problema que, cara, você só tem que aceitar e não tem muito que você possa fazer. Por exemplo, cara, você tomou um fora. Meio que, sim, sua parte mental, várias coisas envolvendo sua mente, não vai estar para resolver do dia para noite. E você vai ter que deixar o tempo agir para, cara, você saber o que fazer. Mas como é que você vai explicar tudo para sua mente com a maior calma possível, sendo que você não tá calmo? E toda vez que você senta para relaxar depois de um dia cansativo, de tudo e mais um pouco, sua mente tá lá. Se lembra aquela pessoa lá? Pô, foi triste, né? E isso gera noites mal dormidas. E cara, ficar acordado ou ficar acordando toda noite por causa de um problema que você não consegue resolver ou você ainda não tem a solução é a pior coisa já existente. Tipo, esse problema já não tem solução, mas graças a você ter muito pouco tempo para pensar e fazer sua rotina, você só vai pensar nesses problemas quando você tiver com pouquíssimo tempo sobrando, seja no banheiro, seja no banho, ou principalmente na hora de dormir. E quando você mexe seu sono, piora ele, você literalmente tá ferrando com a sua vida. Você tá deixando o seu amanhã mais complicado, porque, cara, você já acordou depois de ter dormido só 7 horas ou ter acordado em um horário completamente diferente. Não sei você, mas eu fico com dor de cabeça, pareço mó estranho, não consigo falar direito, eu tenho que me concentrar
para eu gesticular um sim ou um não. E, pô, imagina isso aí, não só em um dia, mas vários e vários dias, por você não conseguir deixar sua mente e controlar ela, vai acumulando aquele problema. E como não tem solução, cada dia vai piorando. E, pô, beleza, tá cada vez pior. Então eu vou me encher de rede social, eu vou me encher de distração, porque já tá muito horrível a sensação e eu não quero mais aquela sensação. Só que, como aquela mente tá querendo que você resolva aquele problema, que pense sobre aquele problema, ela vai te infernizar e graças a isso vai acontecer aquele efeito de o dia começar a passar mais lento ou você perceber mais o tempo. Sabe aquele dia que, pô, foi pesado, sua mente não parava de repetir aqueles pensamentos, mas você chegou em casa, estava pronto para assistir uma série e você não conseguia prestar atenção em nada que acontecia na série? Bem, é exatamente isso que vai acontecer quando você começar a ignorar seus problemas e seus problemas não pararem de repetir na sua cabeça. Porque cada vez mais você vai perceber, nossa, esses problemas são complicados, sei lá, esse problema desse trauma tá complicado. Aí, por tá complicado, vai avançar para as outras coisas, tipo os barulhos, aquele som chato que você sabe que, pô, não dá para fazer nada, mas você fica irritado com esse som chato que você não sabe de onde vem. Não dá para controlar, mas por causa de você ter outros problemas, você não, pô, minha vida tá barulhenta demais, tudo tá conspirando para eu não fazer as coisas, só que, cara, você precisa entender que, beleza, ninguém, o universo ou ninguém vai estar conspirando para você agir mal, a não ser que, pô, tu realmente veja que aquela pessoa esteja fazendo aquilo, mas dificilmente uma pessoa vai querer fazer isso por muito tempo, causar um mal por muito tempo. Então, você tem que entender que, cara, se eu tô culpando muito o mundo exterior, culpando o ambiente, cara, com certeza são problemas mentais da minha mente. E, cara, a minha mente sempre tá repetindo e eu não sei o que fazer. E em vez de, pô, eu ouvir ela, entender mais sobre esses problemas, tentar lembrar o que é que causou aquele medo, ou aquilo que eu tô sentindo, eu ignoro porque não é o que eu quero pensar. E mesmo assim, cara, você tem que entender que, cara, tá na hora de enfrentar. E, cara, nesses dias, mesmo passando muita dificuldade, várias coisas ruins, e mesmo quando você tem ali seu tempo para descanso, é só você descansar e não acontece isso, ainda assim, depois de um tempo, seja meia-noite, seja uma hora muito perto da hora que você vai dormir, acontece um momento de paz, tudo fica mais calmo. Mesmo depois de um dia difícil, um dia que, pô, nunca parecia que ia acabar, mas do nada começou a ficar mais tranquilo. E não reclama, pô, agradece que tá com mais calma, tudo tá ficando mais barulhento, independente de qual horário, porque, cara, isso é normal. As pessoas sempre estão fazendo as coisas delas, então claramente que isso vai te atrapalhar em algum momento. O que você não pode fazer é ficar reclamando, reclamando e não fazer nada ao ponto de só reclamar. Você fazer o que tem que fazer e pensar a melhor forma para evitar aquela pessoa. Porque, cara, se você tá desse jeito só reclamando, aquilo vai se manter para sempre na sua vida e com certeza você vai ficar mais bravo,
um cara que você não vai gostar pelo simples fato que você tá dando atenção demais à sua reclamação, em vez de você olhar pra, cara, é minha mente, o que é que tá acontecendo na minha mente? Você não, pô, é um ambiente, é tudo culpa do ambiente, a pessoa, sendo que a pessoa nem sabe que você existe, o que que você faz da vida, ela só tá fazendo as coisas que ela tá fazendo, ela não liga pra você. Então, faz a mesma coisa, não liga pra ela e espera o momento certo e tenha calma, porque, cara, o momento certo vai aparecer. Mas beleza, cara, como é que eu posso fazer isso e entender mais? Cara, você deveria se ouvir mais. Tipo, sabe essa voz que sempre tá voltando os seus problemas? Em vez de, pô, fugir dela, você tem que entender que, cara, é aquele amigo que ele é muito problemático, mas ele tem algo bom. Ele pode me ajudar. E pô, eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas outra coisa é que sua mente sempre está com você. Então, ela sabe muita coisa da sua vida. Então, é muito difícil ela não ter alguma solução, seja para te ajudar, ou seja para fazer as coisas funcionarem melhor. E cara, por mais que ela sempre esteja apontando os problemas, é porque ela consegue pensar. Então imagina se ela for ajudada do jeito certo. E para você ser ajudado do jeito certo, você tem que ajudar ela e ouvir ela mais, pensar e raciocinar como se ela fosse seu amigo e você queresse ajudar ela. E você vai ser aquele cara que, pô, beleza, eu tô aqui pra te ajudar, mas eu vou criticar você, eu vou dizer os pontos errados. Vai ser literalmente como uma conversa normal, onde a gente quer chegar em uma solução, em um consentimento, e eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível, tentando ser o mais racional possível. E eu não sei o que fazer. Eu vou procurar vídeos, eu vou procurar o chat GPT para me ajudar, para eu ter um norte do que fazer e poder resolver aquele problema, sempre entendendo da onde vem aquele problema e como aquele problema vem. Para eu perceber, cara, eu tenho medo de falar em público. Mas por que exatamente esse medo de falar em público existe? Foi alguma lembrança? Foi algum gatilho? O que é que acontece para eu ter tanto medo? Você vai tentar lembrar ao máximo. Você não vai fugir dessa sensação e vai se trancar e pensar e refletir e até mesmo escrever para ver o que acontece e entender por que sua mente odeia tanto ou faz você ter medo dessa situação e depois você vai para a solução. Pensa em forma de diminuir o medo, sei lá, respiração, meditação antes daquele momento importante, enfrentar aquele momento importante, nunca fugir, porque se você fugir, você vai ter mais medo e muito difícil você ganhar do medo quando a sua mente já está aliada a ele, já sabe aonde cutucar para você ficar com mais medo ainda e você nunca fazer do que não, pô. É a segunda vez que esse medo aparece. Em vez de eu fugir, eu vou enfrentar, mesmo que eu não saiba nada, porque se eu fugir, ele vai ficar mais forte. Então eu vou enfrentar mesmo sem saber nada e me virar, porque eu consigo me virar. Você tem que acreditar em si mesmo e você vai começar a acreditar em si mesmo quando você começar a entender por que você tem esses traumas, essas lembranças e sempre indo com calma, vendo por que você tem aquilo e como você pode ajudar você mesmo. Sempre pensando, cara, eu preciso resolver aquilo que está se repetindo e eu vou tentar a minha solução porque eu sempre estou vivendo comigo mesmo, então aquela solução pode ajudar muito mais. Mas se eu não saber nenhuma solução, eu vou pesquisar e vou testar ela
com minha situação de vida. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E caso você queira ver vídeos de como deixar sua mente mais calma e parar de se comparar, vai estar aparecendo uma playlist aqui. Então é isso, galera. Eu vejo vocês no vídeo e um bom amanhã.